15. Boa noite. Que você tenha vindo nesta noite com o coração cheio de fome e sede pela presença do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor quer se manifestar nesta noite, mas Ele precisa encontrar corações que voluntariamente se prontifiquem a buscá-lo, a buscar intimidade com Ele, e que Ele ache em nós esse coração voluntário, um coração derramado. Vamos exaltar o nome dEle. Ele é o leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu, o cordeiro que nos reconciliou com Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos juntos cantar a Ele. Te exaltamos, Senhor. Só Tu és digno de toda exaltação. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Teu nome é exaltado, Jesus. Nome sobre todo nome. Nós te reverenciamos, te exaltamos nessa noite, Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça,
odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Só o nome dele é santo, santo, santo. Nós te exaltamos, majestoso, majestoso, majestoso. A ti seja a honra, a ti seja a glória, agora e para todo sempre, todo sempre. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Oh, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, te ofertamos nosso coração ao Rei dos Reis, Cordeiro e Leão, aquele que foi 100% homem e 100% Deus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Assim nós começamos o despertar. Nós temos fome e sede da presença de Deus. Você veio com essa fome? Veio com essa sede? Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida, pela sua presença. Que bom que você está aqui. Você que nos visita, Deus seja louvado pela sua vida, viu? Obrigado por estar aqui. Nós estaremos aqui hoje, amanhã, segunda e terça, buscando ao Senhor e ouvindo a sua voz pela sua palavra. Vamos ficar firmes, viu, queridos? Fique em pé mesmo. Eu quero só agradecer a sua presença e dizer que você é bem-vindo e fique preparado para o que Deus tem aqui. Quando o povo de Deus se reúne, tudo pode acontecer. Viu, queridos? A ordem e decência, mas quem cuida, quem comanda, quem controla, quem dirige nossas vidas é o Espírito Santo. Ele é o Senhor nessa noite. Amém, queridos? Eu quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos juntos como igreja, como teu corpo, como teu povo, Senhor Deus, reunido para te celebrar, te adorar, te buscar, Senhor Deus, enquanto ainda há tempo. Obrigado, Senhor, por abrir os céus para a tua igreja. Obrigado, Senhor, por nos conceder as tuas bênçãos. Ah, Pai, que o Senhor possa mesmo nos envolver nessa noite, Senhor. Traz sobre nós o teu quebrantamento, o santo temor, que possamos mesmo, Senhor Deus, nos render nessa noite. Te entregamos a Ti, ó Pai, este culto, te entregamos essa celebração e pedimos, Espírito Santo, seja bem-vindo,
fique à vontade entre nós, guia-nos, que a Tua palavra soe como trovão em nossos corações nessa noite, que não saiamos daqui como entramos, mas sim, Senhor Deus, despertados, ó Deus, para Te adorar, Te buscar e Te celebrar, no nome de Jesus, Pai. Senhor, escuta a voz da Tua igreja, que anseia a Tua presença. Sim, Pai, enquanto muitos nessa noite, enquanto muitos se preparam, Senhor Deus, para celebrar a carnalidade, a Tua igreja, Senhor Deus, diz não à carnalidade, e sim ao Espírito de Deus. Desperta-nos nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Vamos continuar celebrando e adorando ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Aleluia, somos livres em Deus. Amém? Através de Ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida. Principados são derrotados e o Teu povo se regozija nele. Do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Pelo Teu sangue lá na cruz, através de Ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida. Principados são derrotados e o Seu povo Te regozija nele. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Somos felizes em Cristo. Ele nos alcançou, nos trouxe para a Sua família. Oh Deus, nós somos felizes por ser chamados filhos Teus, por sermos herdeiros com Cristo. Jesus é o motivo da nossa alegria. 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 Aleluia. Que presença maravilhosa é a presença do nosso Deus. É o lugar em que nós amamos estar. É o lugar em que queremos mergulhar mais fundo, chegar muito mais perto. Oh, que maravilhoso. Queira isso, querido, queira isso nesta noite.
Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos te ver, queremos te tocar, Senhor. Sentir o teu toque é tudo que nós ansiamos, é tudo que nós queremos. Vem, vem, vem. Vem, Senhor, vem, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua mão ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, Me envolva com tua glória e poder. tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, Leva-me mais leva-me mais perto, perto. Eu quero te encontrar.
seu credo. Pois a tua glória quero ver. Ir mais fundo. Pai, recebe essa declaração. Uma declaração de amor, uma declaração de que somos apaixonados pela Tua presença e não conseguimos mais viver longe de Ti, não conseguimos mais viver tão distantes assim. Nós queremos nos achegar em intimidade contigo, Pai. Oh Deus, não se afaste de nós, não retire a Tua presença de nós. Tu és o ar que nós respiramos. Oh, nós necessitamos da Tua presença, assim como necessitamos das batidas dos nossos corações. Pai, que essa canção chegue a Ti e que a Tua presença em resposta se derrame na Tua igreja sedenta por Ti, Pai. É isso que desejamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, aplauda esse Deus tão grandioso. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, irmãos amados. Glória a Deus. Mais uma vez, todos sejam bem-vindos aqui. E o que alegra nosso coração, porque a pessoa mais importante, ela assume um lugar de honra neste lugar, sempre assumirá, que é o Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado, irmãos do céu de louvor. Deus abençoe, queridos. Irmãos, o Senhor nos trouxe alegria, nos deu alegria, o privilégio de ter pessoas tão amáveis nesses dias para ministrar o nosso coração. E eu quero aqui já chamar o pastor Silas, por favor, pastor. Pastor Silas, ele pastoreia a amada igreja na IPI de Rolândia. E desde que eu conheci o pastor Silas, foi assim, aquela admiração, aquela inspiração logo na primeira vez. Não vou falar o amor primeira vez, assim, que eu vi assim, que homem abençoado, querido, mas inspirou meu coração. Aquela pessoa assim, quando eu crescer, eu quero ser igual esse pastor, viu? É muito querido. Eu tenho certeza que vocês perceberão por que eu estou falando disso. E eu tenho certeza que o Senhor usará tremendamente a vida dele para falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Assentado como os irmãos se encontram, estenda suas mãos em direção do pastor Silas. Senhor, nós te damos graças pela vida do pastor Silas, ele é uma bênção. Eu me alegro, Pai, não simplesmente por tê-lo como um amigo, mas também, Pai, de ter uma aliança para servirmos junto no teu reino. Te louvo, Senhor, por reservar essa data tão especial nesses dias, e que aprove o Senhor, ó Pai, conectar a vida do pastor Silas, sua agenda para estar aqui conosco. Nós te louvamos porque estamos bem certo, que estamos compatível com a agenda do Senhor, com a vontade do Senhor. Espírito Santo, continue falando, ministrando aos nossos corações. Nós queremos que o Senhor ungiu, e pela tua ousadia e pela autoridade da tua palavra, o Senhor falará através do teu servo para a glória do teu nome. Sim, Senhor, no nome de Jesus que oramos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, queridos, na alegria e na paz do Senhor. Amém? Muita alegria estar aqui. Muito obrigado, pastor, a sua esposa Gi. Glória a Deus. Irmãos, que bênção. Estou muito honrado mesmo, de estar aqui. E feliz, contente, sorridente, que eu sou crente.
Jesus vai na frente, Ele vence para a gente, porque Ele é valente, né? A gente é fraco, cai no buraco. Não tem essa conversinha? Fica de pé para a gente ler a Bíblia, que nós vamos ler o texto de Jeremias. Eu não vou, só vou agradecer a Deus a oportunidade tão boa de estar aqui, queridos. Eu não vou ficar me apresentando, né, nem nada disso. E nós vamos ler a palavra do Senhor, que é o que nós viemos fazer, né, com tanto gosto. E receber essa palavra no nome de Jesus, ser despertado por ela, né? Coisa boa, que bom que a gente é crente, né? Que bom que a gente é da igreja, que bom que a gente conheceu Jesus um dia. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Jeremias, capítulo 1. Aí nós vamos ler do 1 até o 10. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, mas abre muito mais o teu coração, para que você possa receber a palavra de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém, glória a Deus. E se você está com a Bíblia na mão, coloca no teu lugar, por favor, querido. E eu gostaria que você pegasse na mão do irmão que está aí do teu lado, se você tem comunhão com ele. Se você não tem, troca, tá? Olha para ele, você gosta, se não, troca, dá tempo, né? Pega na mão da pessoa que está do teu lado, segura firme aí, nós vamos orar a Deus. E agora, se também não vai com a cara, resolve hoje, né? Em nome de Jesus, se não, misericórdia. É esse aí, tudo bem? Pode orar? Querido, eu quero que você ore, que você peça a Deus que fale com você. Eu não sou bom pregador, mas se você for bom ouvinte, né, você vai perceber aqui na coisa. Mas se você for bom ouvinte, você vai receber a palavra da parte de Deus, em nome de... Mas pede, fecha os seus olhos, começa a orar e fala: Deus, fala comigo no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. A Bíblia está lida, mas ela precisa ser entendida. E este entendimento, Pai, ele não vem na leitura do texto. Eu sei a língua portuguesa, juntar letra, sílaba, mas o que eu quero é o que está no teu trono, que pelo Espírito Santo foi inspirado. Por isso, meu Deus, fala comigo, fala com a igreja, venha a tua revelação. Precisamos de uma palavra revelada. Vem, Espírito Santo, sopra dos 4 cantos neste lugar e fala ao nosso coração, para que saiamos daqui e possamos dizer: Deus estava lá, porque eu ouvi a sua voz. Fala comigo, fala com a igreja. Toca os meus lábios com a brasa viva do altar. Purifica-me, para que não seja eu, mas o Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Aplaude a palavra de Deus. Glória a Deus. E pode sentar, dando glória ao nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, Ele é maravilhoso, e a sua misericórdia dura para sempre, né? Nós estamos aí, nesses dias, o que nos está proposto é em relação a esse tema de despertar, e hoje especificamente sobre questão de chamado. A Bíblia, ela fala lá em João capítulo 15, versículo 16, a Bíblia tem um texto muito conhecido nosso, que diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e vos designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda.
Querido, isso é muito sério. A gente tem uma visão assim do Evangelho de que a gente é chamado para salvação, depois para ficar vindo na igreja e ser contentado com isso. Eu tenho às vezes visto que a igreja tem se tornado quase que uma questão comercial. Em que aspecto? Em que é como se os pastores fossem assim, negociantes que entregam alguma coisa e o cliente fica observando, e se não for do jeito que ele gostou, aí troca de igreja, troca de pastor, troca disso, troca daquilo. Misericórdia, né? Só o sangue do Cordeiro apagou a pregação do iPad. Eita Deus, nunca deu pau no iPad, hoje deu. Mas amém, Deus sabe, né? Então vou ter que falar de cor. Olha, querido, melhor que eu olhe para você, né? Irmãos, olha, a Bíblia diz claramente: eu chamei vocês para que vocês vão e vocês deem fruto. É esta a razão da nossa existência. A gente tem que ir. Não tem como ser crente, como ser cristão e não dar fruto. Não tem como ser cristão e não ir. Não tem como ser cristão e não fazer alguma coisa. Não adianta falar, eu sou cristão, se você não dá fruto, não adianta orar. A gente fica procurando na Bíblia o que pode ser impedimento para a oração. E a Bíblia fala lá, e aqui, não lá, aqui, né? A Bíblia fala aqui, ó, vai e dá fruto, e que fruto permaneça, porque aí quando você pedir algo ao Pai, Ele vai conceder. Isso quer dizer que se eu não for e der fruto, não adianta eu orar, porque Ele está dizendo assim, ó, você vai dar fruto, o fruto que permaneça, aí, a fim de quê? Para quê? Para que tudo que você peça ao Pai em meu nome, aí sim Ele vai conceder. Ou seja, a tua oração vai ter sim e amém, quando você entender que você tem um chamado, e que esse chamado precisa ser obedecido. Eu não sei o que você vai levantar daqui hoje para ir e fazer. Jeremias, por exemplo, foi chamado para ser profeta. Eu não sei exatamente o que você vai ser, mas você precisa descobrir e você precisa fazer em nome de Jesus, amém? Mas então, vamos ver aqui no chamado de Jeremias, por que algumas pessoas não estão despertas para fazerem acontecer esse chamado, para obedecerem essa palavra, para levantarem e acontecerem dentro desse chamado. Vamos ver aqui o que aconteceu com esse profeta, que trazia para ele um impedimento, e que o Senhor destravou isso na vida dele, e que vai destravar hoje na tua vida também, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A primeira coisa, querido, a Bíblia diz assim, lá no versículo 5, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer eu te consagrei e te constituí para que você fosse profeta às nações. A primeira coisa, ele diz assim no versículo 4, né? A palavra do Senhor veio a mim. A palavra do Senhor veio a mim. Querido, a primeira coisa é o chamado em si, que a gente tem uma interrogação enorme de como que isso acontece. Como que eu fui chamado, por exemplo, para ser pastor, para ser pregador, ou para estar à frente da igreja. Como que acontece o chamado? E eu vou dizer aqui, espiritualmente mesmo. Quando eu digo espiritualmente, porque não sou eu, tá? Creio que é o Espírito Santo falando. Quando estava orando, ontem teve vigília lá, né? Lá na mata. Eita, aí é mais forte, né? Não é igual, mas foi lá na chácara, querido da igreja. E aí a gente fez vigília lá. E eu estava buscando a Deus por este culto aqui. E uma coisa eu tenho certeza: há pessoas aqui que estão perguntando para Deus: será que eu sou chamado para alguma coisa? Ou então já ouviu em algum culto, numa pregação, ou então já sentiu algo que ficou na dúvida e está perguntando para Deus: Senhor, confirma. Está pedindo confirmação, está colocando Deus contra a parede para dizer assim: se é o Senhor. Lembra de Pedro em Mateus 14, quando Jesus vem andando sobre as águas, ele fala: se é o Senhor, me faz ir andando até aí, lembra? Querido, o nome disso é pôr Jesus contra a parede. E tem gente aqui que não está obedecendo o chamado, porque está colocando Jesus contra a parede e falando: se é o Senhor mesmo que está falando. Aí o que a gente faz? Pede um sinal.
Pedro falou, Senhor, se é o Senhor mesmo que está chamando, então me faz andar sobre as águas. Tem gente, aí a gente não vai tão longe, o que a gente faz? Se é o Senhor mesmo, faz o celular vibrar. E o celular está aqui atrás, misericórdia. Tomara que não, que Deus não ouça, né? Aí a gente pensa assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, que o cachorro late. Uau. Tem gente que fica com expectativa boba, colocando Deus contra a parede, esperando que Ele dê um sinal, me mostra, me confirma. Como que foi o chamado de Jeremias? Versículo 4, veio a mim a palavra do Senhor. Mas você está esperando que um anjo venha voando e está lá dentro do teu quarto, fala, é você. E eu estou te dizendo, querido, que não vai rolar o anjo. Tem gente que está esperando igual Maria, né? O anjo entrar, o Gabriel entrar. E tem que ser o Gabriel, ou o Miguel, que é os dois únicos que cita na Bíblia pelo nome. Tem gente que está esperando, está andando na roça e vê, sabe o quê? A árvorezinha começar a pegar fogo, mas não consumir igual Moisés. Aí sim eu vou acreditar que é Deus que está me chamando. Tem gente que está esperando, está ali no meio e de repente vinha um disco voador, igual Ezequiel, né? O pessoal fala que é disco voador, misericórdia, não é não. Eram os querubins, os serafins, tudo colorido, e o negócio rodando. Querido, não vai rodar não. Sabe o que Deus está usando para confirmar que você é chamado para fazer algo? Ele está usando a palavra. Ele sempre vai usar a palavra. Se você está aqui, estava esperando um sinal, o sinal chegou. Deus está mandando dizer, sim, é você que Ele quer para fazer a obra dEle aqui nessa terra. Eu não sei se você vai cantar, se você vai tocar, se você vai dançar, se você vai abrir células, se você vai interceder, mas você tem um chamado de Deus. Obedeça pela palavra em nome de Jesus. A igreja diga amém, aleluia. Chega, não vai mais esperar anjo. Veio a mim a palavra do Senhor. Eita Deus, já vi tanta gente pedir sinal, e veio o sinal, poder, e largou depois. Mas a Bíblia fala, querido, que aquele que, lá em Mateus 7 fala, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como que construiu a casa na rocha. Aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é como se tivesse construído a casa na areia. O Senhor nunca disse que ia nos dar nenhum sinal desse tipo que alguém possa estar buscando. Se contenta com a palavra. É ela quem dá rumo para a tua vida. É ela quem nos alimenta, quem nos sustenta. E hoje vem a palavra do Senhor sobre você. Recebe a palavra de Deus e vá viver por ela. Não espera mais nenhum outro sinal, porque sobre ti hoje veio a palavra do Senhor. E você diga amém. Chega de esperar sinais estrondosos e mirabolantes. Para Jeremias foi simples. E ele, o que ele fez? Versículo 6, que é o que muita gente faz. Eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Eu não sei falar, porque eu sou apenas uma criança. Querido, que negócio é esse, né? A gente é igual os irmãos da Bíblia mesmo, porque quando eles recebiam o chamado, Moisés falou, eu não sei falar. Diz que ele era gago, né? A Bíblia não fala que ele era gago, mas o pessoal fala que ele tinha boca pesada, né? E aí, Senhor, eu não necessito falar. E Deus falou, quem fez o mudo? Fui eu. Quem fez o que fala, fui eu. Então você é gago, você não gago, você vai falar as palavras que eu colocar na tua boca. Queridos, muitos que receberam o chamado de Deus tentaram dizer não, colocando uma justificativa, e com Jeremias não foi diferente. Jeremias falou, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Qual é a justificativa, para não falar desculpa, que você está dando para não se envolver mais com a obra de Deus, com as coisas de Deus?
Se você falar eu não sei falar, essa é velha, tá? Você tem que mudar essa aí, porque essa aí já usaram. Essa aí já usaram e não deu certo. Moisés falou, eu não sei falar, mas eu fiz a boca, eu fiz o que fala, eu fiz o que não fala, diz o Senhor. Então o problema não é não saber falar, porque é Ele quem põe as palavras na boca de quem fala, em nome de Jesus. E você diga, amém. Eu não posso porque eu estou muito novo. Querido, aí quando você estiver velho, você vai falar que não pode porque está velho. Porque quem quer dar justificativa e desculpa, vai arrumar uma a qualquer hora. Senhor, eu não posso porque eu sou casado. Mas se tivesse solteiro também não estava fazendo. Misericórdia. Eu ainda sou solteiro. Imagina, eu sou solteiro ainda. Olha, ainda. Não sou solteiro ainda, sou solteiro. Ponto, né? Tem negócio de ainda. Não tô chateado com isso. Amém? Não estou. Parece que estou. Não estou. Estou feliz. Amém? Estou. Acredita. Vou chegar no céu sem bico, não casei, vou estar na paz. E estou fazendo obra de Deus. Este ano, dia 4 de janeiro, fiz 20 anos de ministério, irmão. 20 anos, solteiro. É possível. É possível. Você pode fazer a obra de Deus do jeito que você está. Para de dar desculpa e justificativa. Meus filhos são pequenos, quando crescer porque são grandes, quando tiver filho é porque agora tem neto. Em nome de Jesus, quebra com essa desculpa. E tem gente que dá uma desculpa doida. O Jeremias deu uma desculpa doida. Olha o que ele falou: eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Querido, eu vou te falar, você não vai acreditar, eu acho. Depois você pesquisa. Sabe qual era a idade de Jeremias quando Deus falou com ele aqui? Quantos anos Jeremias tinha? Ele está dizendo o quê? Eu não posso porque eu ainda sou criança. Sabe quantos anos Jeremias tinha? Não era 2, 20 anos de idade. Alguém aqui tem 20 anos? 19, 21, 21. Querido, alguém tem aí? Você tem 20? Está vendo? 20 anos. Essa moça tem 21 anos, né? Ela parece uma criança? Não, né? Querido, tem algum rapaz aqui de 25 anos? Entre 20 e 25, tem alguém? Aqui, esse rapaz parece que é uma criança. E aquele moço lá que está com aquela barba lá? Querido, não, nem está com a barba, né, irmão? Mas com 20 anos, dizer que é criança. Você vê que quando alguém quer falar alguma coisa para Deus, para tentar impedir o chamado, usa coisas absurdas. Por que, querido, que a gente faz isso? O Jeremias tinha 20 anos de idade, e ele está dizendo para Deus, eu não posso porque eu sou criança. Querido, olha, justificativa que não cabe, não dá. Qualquer coisa que você disser, não vai dar certo. E eu vou te dizer por quê. O versículo 5, a Bíblia diz, antes de te formar no ventre materno, eu já te conhecia, e eu te consagrei, e te constituí profeta às nações. Querido, diga antes. Antes, essa é a palavra-chave. O Jeremias está dando para Deus a justificativa, dizendo, eu não passo de uma criança. O Senhor olha para ele e fala, Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que para cada desculpa que você der para Deus, para fazer a sua obra, Deus vai olhar para a tua cara e vai dizer, eu cheguei antes. Senhor, eu estou doente, mas eu cheguei antes. Senhor, eu estou mais velho, mas eu cheguei antes. Eu não sei qual é o teu problema, a tua luta, a tua dor, qual é a tua dificuldade, o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, Deus chegou antes. Aleluia! Querido, eu não trago o diabo para o culto não, mas hoje eu vou usar ele aqui, em nome de Jesus. O diabo sopra no teu ouvido para dizer, você não pode. O diabo sopra para dizer, você não pode porque eu te conheço. Essa é uma situação que Satanás usa em muita gente. Eu sei quem você é. Quando eu fui chamado para o ministério, querido, a coisa mais difícil que eu tive foi pregar para o meu pai, para a minha mãe, né? Pregar na frente deles.
Eu já fui até pastor, meu pai e da minha mãe agora, né? Mas foi muito difícil pregar para os meus irmãos na plateia, porque eles me conheciam, e eu corria um risco muito grande de pregar, e depois eu ouvi, sabe o quê? A gente te conhece. Quando eu preguei a primeira vez, e a minha mãe estava assistindo, quando acabou ela falou, não parecia você, mas por conta da forma, né? Meu maior medo era ela falar, você falou aquilo, mas você não vive aquilo. Mas não foi isso que ela disse. Ela falou, não parecia, porque eu era muito tímido, né, na minha casa, eu era muito quietinho. Dos filhos do meu pai, eu era o mais quieto, né? E sou até agora, misericórdia. E eu tive muitos problemas, irmãos, muitos problemas. Eu nasci com um problema no coração. E aí, esse problema do meu coração fez com que o médico primeiro dissesse para o meu pai e para a minha mãe, ele só vai viver até os 7 anos de idade. E depois ele ou vai morrer, ou a ciência e a medicina vai arrumar alguma coisa para arrumar. E a minha mãe ficou com isso, todo mês eu ia no médico, fazia um monte de exame, um monte de coisa, tomava remédio e tal, e foi indo. E aí quando eu estava para fazer 7 anos, o médico falou, olha, tem uma cirurgia que começaram a fazer. E falou para minha mãe o que era. Falou, então, a senhora tem que assinar um papel para que ele faça essa cirurgia, se a senhora quiser. E minha mãe falou, e se ele não fizer? Aí ele falou, se ele não fizer, ele morre. Aí a minha mãe foi consultar pessoas, foi atrás, e nem tinha internet, mas ela conseguiu achar pessoas, ou familiares de pessoas que tinham feito aquela cirurgia. Porque as pessoas que tinham feito, ela não encontrou. Todas tinham morrido na mesa da cirurgia. Aí minha mãe falou, vai morrer lá no hospital, que morra em casa. Olha que eu amo a minha mãe. Já vai morrer mesmo, morre em casa. E eu realmente, querido, aí eu fiz 7 anos de idade, eu nunca mais vi a cara do médico. Estou aqui, amém? Glória a Deus, fui curado. Quando eu tinha 14 anos de idade, 7 anos depois eu fui trabalhar. E quando eu fui fazer o exame admissional, que o médico foi fazer o exame de novo, e ele pegou todos os meus exames da infância, comparou e falou, estes exames aqui não são teus, você nunca teve este problema. E eu falei, é Jesus que cura, que liberta, que salva e que voltará. Igreja Quadrangular da Misericórdia, amém, querido? Glória a Deus. Porém, por não ter feito a cirurgia, o meu lado esquerdo ficou deformado. E o meu osso do lado esquerdo, ele ficou apontado aqui para fora. E eu fiquei deficiente físico, de maneira que era horrível, horrível. Eu tinha vergonha de sair na rua. E minha mãe também tinha vergonha de sair comigo na rua, porque eu morava em São Paulo, capital, e a gente ia para ponto de ônibus, metrô, qualquer coisa. As pessoas ficavam olhando e falando, o que é isso? O que é isso? E minha mãe explicava, mas não tinha jeito. Eu cresci, queridos, com esse trauma. Eu não ia em acampamento de igreja, meu pai era pastor, mas eu não ia. Eu não entrava em piscina, eu não fazia nada que eu tivesse que tirar minha camiseta, porque era horrível. E eu falei para minha mãe, a senhora compra as maiores camisetas da loja. Ela falou, por quê? Eu falei, porque aí eu posso andar com elas balançando aqui, e ninguém vai ver o que acontece com o meu peito. E realmente, quer dizer, ela comprava GGGG, XLLLL, XXXX, sei lá, e o negócio ficava aqui, e eu ficava assim mesmo. E o que aconteceu? Fiquei corcunda. Então aí eu fiquei assim, né? Eu andava assim. Eu ia para a escola, e os moleques me chamavam de tartaruga ninja. Tartaruga ninja! Era horrível, meu Deus do céu. E aí, meu pai falou, vamos fazer alguma coisa. Me levou no médico. E o médico falou, não tem o que fazer, mas a gente arruma um negócio. Um ortopedista criou lá um colete, todo de ferro, puxava tudo aqui para trás, e aqui tinha um parafuso. Imagina se o peito já tinha ponta aqui, e aí tinha um parafuso, meu pai toda noite tinha que apertar. Misericórdia, querido, e aí apertava aquilo, doía um monte, eu tinha que ficar 23 horas com aquilo todo dia. Só tirava 1 hora para tomar banho. Eu amava tomar banho naquela época, que era a hora que eu tirava. Eu gosto ainda, misericórdia, mas eu gostava mais, não nego, querido, e apertava, dormia com aquilo. Ele falou, vamos tentar 2 anos para ver. E o dia que eu fui para a escola,
Os moleques tudo na porta esperando, né? Vai vir o Tartaruga Ninja. Mas de repente eu estava assim. A hora que eles olharam e que eu apareci na esquina, lá no corredor da escola, e eles já tá para falar tartaruga. E agora? Não era mais. Aí eu falei, agora eu quero ver, né? Estufei mais, estufei o peito, nem dava. Levantei mais assim, fui andando, e eles olharam, um olhou para o outro, cochichou, Robocop! Ai, virei o Robocop. Ai, meu Deus. Querido, adolescente com isso, olha, eu fui ficando cada vez mais introvertido, eu tinha medo, eu não andava com ninguém, eu chegava na escola na minha casa, me trancava, eu era feio demais. E agora, né? Falar, melhorou. Querido, era horrível. E eu falava, meu Deus, eu não chamo atenção por aparência, então vou ter que chamar atenção pela intelectualidade. O que eu fiz então? Comecei a estudar. Estudava, lia, ficava só trancado dentro do quarto, não queria que ninguém me visse. E aí, trancado dentro do quarto, eu lia e aprendia muitas coisas. E aí, teve um ano da escola, eu tirei 10 em todas as matérias, em todos os bimestres. Irmão, é inacreditável, eu tenho o boletim escolar, né? Senão, quem ia acreditar nisso? E por quê? Porque precisava, de alguma maneira, chamar atenção. Queria criar afeição nas pessoas. E aí, quando eu fiz 18 anos de idade, nessa condição em que todo mundo me olhava com muita fragilidade, porque parecia que se eu caísse eu quebrava com aquele negócio. E aí um dia o meu vizinho ficou endemoniado, mas muito endemoniado. Tinham 8 pessoas e eu. 8 pessoas e eu. E aí nesse dia desse rapaz endemoniado, queridos, eu estava ali e eles perguntavam, você é crente? Eu não tinha nem coragem de dizer que eu era. Eu falei, não, eu não sou. Quem é crente é meu pai. Que eu falei, vai que eles falam para expulsar o demônio. Eu nunca tinha nem visto. E eu falei, e agora? E o demônio, que ele fez um círculo, o rapaz endemoniado, assim, eu falei, meu Deus, e o meu joelho batia um no outro, que vergonha, de medo, estava calor, era meio de novembro, e aí, querido, ele foi no primeiro e falou, você faz isso me engrandece, falou os pecados da pessoa, e foi indo um por um, e aí chegou em um e falou, você faz isso, e deu um soco na cara da pessoa, eu falei, meu Deus, além do peito, agora vai ficar a cara toda torta. E ele foi vindo na minha direção. Eu era o último da lista, da fila. E ele falava, vocês estão com medo. E o medo me engrandece. E ele crescia. Era 11h30 da noite, no meio da rua, estava só o branco do olho, o cabelo todo arrepiado. E quando ele chegou em mim, ele apontou a mão, que ele estava assim. Ele falou, você. Eu falei, não. Eu estava perto da parede. Ele vai me dar um soco, ele vai quebrar a corcunda do... Ele falou, com você eu não mexo, você tem muita fé. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Querido, se um pastor tivesse feito apelo, qualquer pessoa que fosse, eu tinha levantado a minha mão e dito, eu aceito a Jesus. Eu voltei para minha casa, arranquei aquele negócio, joguei no lixo e falei, quer saber? Eu vou agora começar a pregar o evangelho. E no outro dia eu acordei, eu era outra pessoa. Eu esqueci aquele problema do peito. E que ele comecei a sair de porta em porta e bater. Eu vim aqui orar, eu quero falar de Jesus para você. E as pessoas abrem a porta, sabia? Lá em São Paulo, isso, capital. Não foi no interior e não é que não poderia ser, mas um lugar que as pessoas são ainda mais fechadas. Elas queriam Jesus, elas queriam oração. Elas nem olhavam se era bonito, se era feio, se era alto, se era baixo, se era deficiente, se não era. As pessoas querem Jesus e o Senhor está chamando a mim e a você hoje para levar Jesus a elas. Elas estão hoje mais desesperadas do que naquele ano em que eu tive esse chamado de Deus, e eu ainda tentei falar, Senhor, olha aqui quem sou eu, querido. O Senhor falou, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que você andar, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Um dia eu estava lá, tinha até esquecido esse negócio de peito. E aí um rapaz da igreja falou, você está fazendo academia?
Eu falei, não. Ele falou, nossa, seu peito? Eu falei, não, para de olhar, né? Misericórdia. E eu fui lá no espelho para ver, porque eu nunca nem tinha mais reparado nisso, querido. E realmente não tinha mais nada. Até isso tinha sido curado. Querido, quando você ouve o chamado de Deus e o atende, pode deixar, eu estou te falando por experiência própria, Deus vai cuidar de todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Ele vai fazer, não se justifica, não dá nada, simplesmente diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, é um privilégio, é uma honra, eu falo, meu Deus, todo dia eu falo, porque eu não podia, eu não queria, eu não conseguia, mas o Senhor quis assim. Eu lembro que quando eu falei para o meu pai, que era pastor, mas ele era pastor de criança, e aí ele falou, eu falei, pai, eu quero ser um pregador do evangelho. E o meu pai chamou o pastor da igreja para conversar comigo. Eu estava no quarto, o pastor chegou, e aí eu só fiquei ouvindo. E meu pai falou, pastor, eu te chamei aqui para falar com meu filho, porque ele está dizendo que está sendo chamado por Deus para o ministério. E o pastor falou, chama lá o Weber, que é o nome do meu irmão mais velho. O pastor nunca poderia esperar que era eu. E aí meu pai falou, não, é o Silas. E eu ouvi da boca do pastor, o Silas. Ai, que raiva dele. Eu amo, misericórdia. Eu amo muito aquele pastor. Mas ele falou, o Silas. Aí eu apareci, sou eu mesmo. E tentando, né, apontar o peito, mas não adiantava. Nem meu pai acreditava, na verdade. Nem meu pai acreditava. E ele olhou, você vai mesmo, né? Querido, só que aí eu lembrei de João 15,16. Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você, para que você vá e você dê fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir em meu nome, o Pai te conceda. Não fui eu que quis, foi Deus que quis. Da mesma maneira como não é você que quer, é Deus quem está te chamando hoje e dizendo sim. É você. Ah, mas minha mãe diz que não interessa. Ah, mas meu pai não acredita, problema dele. Meu marido nem desconfia, e deixa quieto. Ah, minha esposa, querido, Deus quer você, em nome de Jesus. E você hoje recebe de Deus a palavra e diga, eis-me aqui, em nome de Jesus, envia-me a mim. O Senhor não vai ouvir tua desculpa, porque Ele vai dizer o quê? Eu cheguei antes. Quem pode competir com o ventre da mãe, pelo amor de Deus? Para que Jeremias não falasse mais nada, Deus falou para ele, ô Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Olha, o Senhor já matou duas aí. Não sinta-se menor que ninguém, e que aqueles que te dizem você, porque é aquele que poderia te condenar, o que ele fez? Resolveu te perdoar e te chamar. E Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe do que você é capaz de fazer de ruim. E mesmo assim, Ele te chamou. Querido, isso é privilégio. Isso é demais. Se você sente da parte de Deus um chamado, e você tem colocado no altar de Deus essa pergunta, Senhor, será? Eu vim aqui, veio o anjo, pronto. A Bíblia diz em Apocalipse que é um anjo da igreja, o pastor é o anjo da igreja, aquele que prega funciona como anjo, porque a palavra anjo em grego significa o quê? Mensageiro. Então eu vim aqui da parte de Deus, e estou agindo com autoridade mesmo, para te dizer, você que estava clamando a Deus até esses dias e perguntando, será que eu devo? O Senhor está dizendo sim, é você, está confirmada a palavra, em nome de Jesus. E se você disser, mas meu Deus, eu não tenho condição, por causa disso, o Senhor vai falar, eu cheguei antes. Antes que o diabo venha te condenar, te acusar, antes que o diabo venha te lembrar das suas impossibilidades, o Senhor já chega e diz para você, eu cheguei primeiro na tua vida. Eu cheguei primeiro do que o teu problema, do que a tua luta, do que a sua deficiência, do que seja o que for. Deus chegou primeiro na tua vida. Glória a Deus. E melhor, hein? Ele te conhece. Ele te conhece.
E Ele não te rejeita como aqueles que te conhecem. E que se você chegar em casa hoje falando, olha, Deus falou comigo e eu vou fazer a obra de Deus, possam olhar e falar, você, querido, você tapa o ouvido e só ouve aquilo que Deus já falou no teu coração. Antes que essa pessoa aparecesse na tua vida, eu te conheci. Fui eu quem te chamei e quem te constituí e te consagrei para que você seja profeta, para que você seja usado por Deus. Não tem coisa melhor, né, pastor? Não tem coisa melhor, né, pastor? Do que você dizer, eu sou usado por Deus, de alguma forma. E isso não causa para a gente nenhuma soberba, querido, é o contrário. Que a gente fala, meu Deus, eu sou usado por Deus. Eu falo, Senhor, se eu pudesse ser usado pelo Senhor um pouquinho que seja, então eu quero. Porque, querido, não tem coisa melhor, não tem dinheiro que pague, não tem relacionamento que pague, não tem viagem que pague, não tem nada melhor do que você ter um bom relacionamento com Deus, do que você saber que você está no centro da vontade de Deus. Não tem nada melhor do que isso, querido. Então, primeira coisa, Deus te amou e foi pela palavra. A segunda coisa, Deus te amou e esse chamado se deu antes que o Senhor formasse no ventre da mãe. Querido, não há nenhuma justificativa, desculpa que seja, que possa te livrar deste chamado. Você deve cumpri-lo, caso contrário você vai prestar contas a Deus. Quando chegar naquele dia, Ele vai falar, me mostra as tuas mãos e os frutos que você produziu. Querido, em nome de Jesus, a Bíblia diz no versículo 8, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Está bom para você? Deus está contigo? Deus fazer? Eu fui para o seminário, querido, e quando eu fui, eu achava que eu devia ser missionário, não pastor. E eu falei, eu quero fazer missão. E aí então eu fui para a Amazônia. Mas para ir para a Amazônia, eu não tinha dinheiro. Porque eu trabalhava num banco. Eu fazia faculdade de tradutor e intérprete quando eu fui chamado para o ministério. E eu larguei tudo e saía pregando dentro do trem, dentro do ônibus, e falava, 1 minuto da sua atenção. Era terrível, mas era uma bênção, meu Deus, sozinho. Olha, e falava de Jesus. Com pouco que eu consegui de dinheiro, eu comprei uma caixa de Novo Testamento. Eu nunca vou esquecer, uma vez estava lá dentro do ônibus, eu falei, eu quero falar algo para vocês. E entrou um Hare Krishna, sabe? Que ele tem só um cabelinho aqui, um coquinho. E ele estava vendendo incenso e dando uns livros de filosofia. Dando não, vendendo. E ele começou a falar, e eu estava falando primeiro, eu falei, que falta de educação. E ele falava, olha, apenas R$1 para contribuir e tal. E eu falei, o meu é de graça. Aí eu falei, eu vou dar um para ele. Peguei e falei, olha, pega aqui. Ele falou, não quero. Eu falei, pega, não quero. Pega, não quero. Pega. Ele pegou e jogou pela janela. Eu falei, misericórdia. Ainda bem que não deu um soco na minha cara, né? Querido, eu fui lá. Eu consegui o dinheiro da passagem de avião para ir para a Amazônia, para ficar numa ilha chamada Mojuí, entre o Rio Solimões e Tapajós, no Encontro das Águas. E ali eu fiquei num lugar sem água encanada, sem luz elétrica, sem nada, esgoto, nada. Querido, era uma bênção, né? E eu tinha certeza que era para eu ir para lá. E aí, de manhã eu acordava, eu era bem fresquinho para comer, né? E de manhã eu acordava e eu tinha que ir lá no rio pegar água na cuia, para colocar farinha de mandioca e uma frutinha chamada murici. Quem conhece? Se você gosta, ia falar que é horrível. É uma bênção. E aí, quando era na hora do almoço, era peixe no tucupi. No meio da mandioca, não tem aquele negócio? Fervia 3 dias aquilo ali. E aí jogava em cima do peixe. Comia. E o peixe, pegava ele vivo lá assim, jogava no fogo e via ele morrendo queimado. Não limpava nada. Só jogava o tucupi e comia. À tarde tinha tacacá. Já viu tacacá? Tacacá pegava a mandioca, fervia 3 dias, virava um líquido, e aí colocava folha de jambo, pimenta, ficava um calor, meu Deus, que já era 50 graus, e tomava aquilo com uma folha de jambo. E aí à noite tinha maniçoba, pegava a folha da mandioca, fervia 6 dias, porque era venenosa, tacava tucupi, pimenta,
e tomava suco de tarubá. O que é suco de tarubá? Mandioca. Pegava a mandioca, descascava e enterrava. 7 dias depois ela estava podre. Tirava e eles espremiam assim com a mão suja. Jogava naquela cuia e a gente bebia. Aleluia. Eu ia ficar 4 anos lá. Eu me inscrevi para ficar 4 anos. Passou um mês, eu falei, Deus, tem certeza? Irmãos, mandioca, todo dia. Aí dormia na oca, com o trançado do... Querido, e aí... Eu lembro que eles falavam para mim, cuidado com o carapanã. Eu imaginava um monstro horrível, com o pé para trás, sei lá, na Amazônia, com um pé só, alguma coisa assim. Eu ia dormir e ficava olhando naquela oca, no cipó trançado, o chão da pissarra que eles falavam. E o que era? Eu acordava todo, coçando, e eles falavam, você não tomou cuidado com o carapanã. O que é o carapanã? Era mosquito, que picava. Você está com sede, então vou te dar um suco de peroba. Eu falava, não, era maracujá, eu não entendia. Querido, mas que sofrimento. Mas ao mesmo tempo, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. E nós vimos muita gente se converter para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém? E aí então eu falei, agora eu vou voltar. Mas eu não tinha dinheiro para voltar. E aí para voltar, um irmão falou, esse seu sotaque aí do sul é bacana, vamos fazer o seguinte, você vende para mim um negócio lá em Manaus. Pegou e me levou para vender refrigerante, porque ele falava, fala guarda, porta, professor, pastor. Ele falava, não dói a língua, porque eles não falam assim. E aí, querido, ele me deu um saco de dinheiro. E eita Deus, vou voltar, ainda vou ajudar outros missionários, né? Quando eu olhei, era um monte de nota de R$1 que existia ainda naquela época. Eu fui contar, não dava para pagar nada. Eu falei, agora? Dava para pagar a viagem de barco. Eu levei 3 horas para chegar lá de avião, 6 dias para voltar de barco. Mas eu voltei para o sul, para São Paulo. E entrei na faculdade de teologia e comecei a pregar o Evangelho. Porque de uma coisa eu tinha certeza, podia nem saber exatamente o que eu deveria fazer, mas uma coisa eu tinha certeza, Ele me chamou, e se Ele me chamou, eu só podia fazer uma coisa, obedecer. Não importava se era no norte, no sul, no leste ou no oeste, Deus te chamou, vai cumprir o teu chamado, em nome de Jesus, aleluia. Chega de esperar, chega de ficar orando, fazendo campanha para entender. Deus está falando hoje aqui. Eu te escolhi, eu te chamei, e é você que eu vou usar para começo, na tua casa e na tua família, depois lá na tua rua entre os teus vizinhos, depois lá no teu trabalho, e depois como Jeremias, eu te constituí profeta para as nações. Aleluia, aleluia, querido, é assim que Deus faz. Quando você vê, você está falando com quem você nem imagina. Eu pensava isso, falava, não, eu me contento de simplesmente orar por uma pessoa, eu me contento de simplesmente falar do amor de Deus para alguém, eu estou feliz, e estou mesmo, mas Deus quer mais para mim e para você, e Ele tem urgência. Em 2021, eu fui fazer uma viagem, fui para Dubai, olha, misericórdia, né? Fui para Dubai, estava tendo uma expo, e aí, enquanto eu estava lá, os irmãos da igreja de Rolândia mandavam mensagem para mim, falavam, pastor, o presidente do Brasil, a comitiva dele, ministros, tal, independente do que você pense politicamente, ele está aí, vai orar por ele, vai orar. E eu falei, gente, não é fácil desse jeito. Não, vai lá e ora e tal. Eu não fui. Eu falei, não é assim, né? Eu orei a Deus, falei, Senhor, eu oro pelo governo do Brasil, amém. Quando foi no último dia da viagem, e eu fui na tal Expo, mas já tinham ido embora, eu não fui para isso lá. Quando foi no outro dia, eu ia vir para o Brasil, e eu então entrei lá para fazer um web check-in, e eu digitava lá o assento que eu queria, quando eu imprimia, saía outro número, imprimia, saía outro número, imprimia, saía outro número, eu comecei a ficar nervoso, tinha que ir embora logo, fui para o aeroporto. Quando eu entrei no avião, mostrei para
para a comissária, e ela olhou e falou: o senhor vai sentar lá. Eu falei: mas não é desse lado do número. Ela falou: mas é lá. Eu falei: bom. E aí quando eu cheguei lá, queridos, era lá o último, o fundo, tinham 9 lugares, e eu ia sentar lá. Eu perguntei para o outro comissário: ninguém mais vai sentar aqui? Ele falou: não, aí é o lugar dos comissários, e o senhor vai sentar aí. Eu falei: amém. Só que ninguém ia sentar lá. Eu me senti bem com isso. Falei: olha, vou ficar eu aqui no meio, 8 lugares ao meu redor, e as pessoas cobrando que queriam sentar lá. E eles disseram não. Fechou a porta do avião, começou a fazer o procedimento de saída. Apareceu um homem. Esse homem estava com uma máscara preta, um óculos escuro, e olhou um papel e falou para mim: aqui é meu lugar, do meu lado. E eu falei: pode sentar, se é seu lugar. E ele sentou, tirou o óculos, tirou a máscara, e quando eu olhei para a cara dele, era o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o governador do estado de São Paulo agora, mas não era nem candidato em 2021. E só para que você saiba, eu sou funcionário público do estado de São Paulo até hoje, sou professor de inglês lá. Queridos, e aí, eu olhei para a cara dele e perguntei assim: você é um ministro? Que ele era ministro, né? Você é um ministro? Eu não sabia nem o nome dele. E ele falou: sou. Eu falei: então eu posso fazer uma coisa? Assim, imediato, não deixei passar 10 segundos. Ele falou: o quê? Eu falei: eu posso orar por você? Ele olhou estranhando. E eu falei: olha, tem uma igreja que está orando aí por vocês, né? E eu quero orar pelo senhor, o senhor deixa? E ele falou: claro. Eu falei: tem mais. Josué 1,9 diz: não te mandei eu, esforce-te, tem bom ânimo, porque onde quer que esteja, eu serei contigo, diz o Senhor. E mais, Eclesiastes 9,10 diz: tudo que tiveres a mão para fazer, faz-o segundo as tuas forças, porque eu sou contigo. Ele começou a chorar. Eu orei por ele. E a hora que eu acabei de orar, eu falei: está tudo bem? Eu falei: o senhor é cristão? E ele falou: não, a minha mãe é. E quando eu saí de casa, a minha mãe falou, né? Parece uma música. Quando eu saí de casa, a minha mãe disse: um homem vai te procurar e vai dizer para você: posso orar por você? Você diz sim. Ele vai te dar uma palavra, você ouve. A partir desta palavra você tome a tua decisão. Querido, eu fiquei assim, boquiaberto. Falei: meu Deus. Mas não sabia de nada, eu nem conhecia ele, eu não sabia o nome. Só já tinha visto a figura, só isso. Enquanto estava ali, eu falei para ele: olha, eu faço um programa na TV Cultura lá de Rolândia, no Paraná. O senhor poderia fazer uma entrevista aqui comigo? Eu quero orar pelo senhor, tal. E ele falou: tudo bem, nós vamos ficar 15 horas aqui junto. Aí o pessoal vinha, cumprimentava ele, veio um homem e falou assim: meu governador. E todo mundo me cumprimentava como se eu fosse assessor dele, né? Aí veio uma pessoa e falou: isso, meu governador. A hora que a pessoa saiu, eu perguntei para ele, agora a gente era amigo, né? Falei: por que ele falou isso? Ele falou: então, era isso. Eu tinha sido convidado para ser candidato a governador do estado, e minha mãe orou comigo e disse: um homem vai falar, posso orar por você? E vai te dar uma palavra, a partir desta palavra você tome a tua decisão. E ele então se tornou candidato e hoje realmente é o governador do estado de São Paulo. Querido, é meu chefe, né? Inclusive eu tenho o WhatsApp dele, olha. Eu falo: meu Deus, sabe por quê, querido? Eu estava vendo, esses dias ele dá entrevista num programa aí, e ele falou isso. A pessoa falou: por que você se tornou governador? Você nem era político, não era filiado a partido nenhum. E ele disse o quê? Porque um homem de Deus olhou para mim e disse: tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque Deus é contigo. Querido, eu me lembrei do texto de Jeremias: eu te chamei antes que fosse formado no ventre da tua mãe, te consagrei, te constituí para que vá às nações e que ali você pregue a minha palavra. Querido, e aí eu me lembrei disso, falei: meu Deus, eu tenho um monte de foto assim com ele, por causa desse negócio do avião. E aí o pessoal lá fica falando na escola: liga para ele, fala que a gente quer aumento. Eu falo: gente, o que eu falei para ele, eu falo para vocês: entreguem a vida para Jesus. Hoje tudo que vai acontecer na escola estadual que eu trabalho em São Paulo, tudo. Veio a supervisora nova: olha, o pastor aqui da escola vai orar por você. Você conhece alguma escola que tem um pastor que é funcionário? Assim, eles me chamam como se eu fosse não professor. O pastor da escola vai orar.
tudo bem? Se os alunos bagunçam, eles falam, a gente vai chamar o pastor para orar. Eles têm medo de algum ficar endemoniado, porque já aconteceu, é uma beleza. Fiquei tão feliz quando ficou endemoniado, que agora eles têm medo de mim. O professor Silas vai orar. Vou orar, e você vai ficar quietinho em nome de Jesus. Querido, e hoje eu quero orar neste lugar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que já vem falando a tua vida e o teu coração, ele vai confirmar esta palavra, e você vai dizer para Deus, sim, eis-me aqui, porque toda justificativa, desculpa, seja lá o que você possa estar dando a Deus, caiu por terra, porque Ele chegou antes na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Nada vai te impedir, nada vai bloquear, nada, ninguém vai poder te impedir. Eu vou te finalizar agora, querido, dizendo por quê. O versículo 9, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Eu não sei o temor que você possa estar tendo, querido, para dizer sim ao Senhor. Mas o Senhor hoje, Ele está te falando que é você, que não há justificativa que possa ser plausível, porque Ele chegou antes disso na tua vida, e que é Ele quem vai fazer e vai pôr as palavras na tua boca. Mas o Senhor hoje te dá uma garantia, para você que está preocupado, temeroso. Eu queria que o pastor viesse aqui, por favor, só para a gente fazer uma ilustração aqui. Vamos descrever, querido, essa cena. Pastor Rodrigo está aqui, queridos, olha, uma bênção, precioso, né? Queridos, aqui está o Jeremias, e eu estou falando com o Jeremias, e falando, Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi antes do ventre da tua mãe e tal, e o Jeremias, eu sou criança, eu estou com medo e tal, e o Senhor pega e toca, eu não vou tocar na boca do irmão, misericórdia, mas vou tocar aqui no ombro. Sabe o que Deus queria dizer para Jeremias? Jeremias, quando você estiver preocupado, olha para o teu lado, olha a distância que Deus estava de Jeremias, porque para tocar na boca, ele precisava estar à distância de um braço, é muito pouca distância. Pode sentar, pastor, obrigado. Querido, olha, o Senhor está a essa distância de você, por maior que seja o teu braço, ainda assim, é curta a distância que tem Deus de você. Se você tivesse servindo ao Senhor, e você sentir medo, temor, terror, angústia, provação, tentação, vira a tua cabeça para o lado, e Ele vai estar ali, muito próximo, a ponto de que se você estender a tua mão, você vai tocar nele, em nome de Jesus. Se coloca de pé, por favor, se coloca de pé, querido, o Senhor está neste lugar. Você pode sentir, porque quem está aí perto de você, está a essa distância da tua pessoa, do teu corpo, da tua vida. O Senhor fez isso com Jeremias, para que ele soubesse, Jeremias, olha aqui onde eu estou, eu toco nos teus lábios, para que você saiba, que eu é quem põe as palavras na tua boca, e para que você saiba, olha onde eu estou, Jeremias. Querido, o Senhor não está lá num alto e sublime trono, a ponto de que você não possa tocar nele. Ele está agora aí, ó, exatamente do teu lado, a ponto que se você fizer e levantar assim neste movimento um pouquinho o teu braço, é no Senhor que você vai encostar. Oh meu Deus, fecha os teus olhos, querido, fecha os teus olhos. O Espírito Santo está aqui neste lugar, o Espírito Santo está neste lugar. Meu Deus, isso é demais, Pai, isso é honroso demais, meu Deus, oh meu Deus. Meu Deus do céu, como é bom estar no lugar em que o Senhor está. Como é bom estar num lugar onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor fala. Mas meu Deus, há tantos aqui entre nós que estão com dores, estão com angústias, estão, ó Deus, tendo pesadelos.
e estão pedindo socorro ao Senhor, antes de poderem ser despertados para saírem e fazerem a tua obra. Então hoje o Senhor manda dizer: eu estou à distância de um braço, e se você achar que não vai aguentar, estende a tua mão, porque eu te toco, diz o Senhor. Hoje Ele te toca, como me tocou um dia. Eu que não podia, meu Deus, oh meu Deus. Quem que poderia dizer que eu poderia alguma coisa ao fazer, eu estar aqui na frente, nesse lugar tão aprazível? Oh Deus querido, obrigado. Obrigado, porque o Senhor não só chama, mas o Senhor também capacita, o Senhor envia, o Senhor é quem supre, é o Senhor quem livra do mal, é o Senhor quem protege, é o Senhor, 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 é o Senhor. O Espírito Santo neste lugar está falando: é você. É você que eu amo, é você que antes de qualquer problema que você possa ter tido, mas Deus, eu sou separado, eu cheguei antes. Senhor, eu fui abusado, eu cheguei antes. Senhor, eu fui ferido. Meu Deus, eu me tornei inválido, eu me tornei velho, eu tive dificuldade, mas o Senhor diz: eu cheguei antes. Aleluia. Oh meu Deus, quebra agora todo o terror imposto pelo inimigo. Agora, Senhor, todo mal que se levantou contra esta pessoa, que está agora com espírito de incredulidade, porque ficou pedindo sinais que nunca aconteceram, mas eis que hoje assim diz o Senhor: eis que vem a ti a minha palavra, eis que vem a ti a minha palavra. É sobre ela que você vai construir, é sobre ela que você vai ficar, porque ela é a rocha, ela é quem é a tua base, o teu fundamento, o teu alimento e o teu sustento. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Querido, não deixa passar o tempo. O Senhor está chamando, porque a obra é urgente, é hoje, é agora. Aconteceram terremotos terríveis. O Brasil teve um terremoto essa semana em Minas Gerais. Querido, as pessoas estão em pânico. As pessoas estão dormindo na rua lá na Turquia com medo do prédio cair. E aqui no Brasil as pessoas estão inseguras, estão temendo. Oh meu Deus, em todo lugar, mas nós não podemos temer, nós não podemos ficar abatidos, porque eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca, eu te toco nesta noite, para que todo medo saia, toda angústia e todo mal. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: eu sou o Senhor teu Deus, não temas, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está chamando gente aqui hoje pela primeira vez. O Espírito Santo está falando com gente pela primeira vez. E o Espírito Santo está confirmando para a gente que vinha buscando resposta. Em nome de Jesus, sai do teu lugar, querido. Atende o chamado de Deus e vem aqui na frente, para que a gente ore junto a respeito daquilo que Deus vai fazer com a tua vida e vai te usar. Você que quer ser usado por Deus, que está despertando para um novo tempo na tua vida e fala: eu deixo as coisas velhas para trás e eu vou agora para aquilo que se faz novo na minha vida, porque eu digo ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, querido, em nome de Jesus. Vem, vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Deus quer te usar, Deus quer te capacitar, Deus quer curar a tua vida, a tua alma. Hoje Ele cura o teu espírito, as marcas, os traumas que ficaram e que você pensa: eu não sei, eu não consigo, eu não posso. O Senhor acaba com esta fraqueza hoje e te levanta como um homem, como uma mulher poderosa, não por conta do que você é, mas daquilo que Ele vai fazer na tua vida e através de você. Eis que eu te toco e te digo:
digo, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Ei, Espírito Santo de Deus, convence nesta noite, fala, toca, muda, cura, traz alegria de volta. Ah, meu Deus, quantos com o coração abatido, o coração apertado, angustiado, mas hoje o Espírito Santo vem e arranca isso de você. Você volta a sorrir, você volta a se alegrar, porque o Espírito de Deus te toca. Ele te toca, sinta o toque do Espírito, recebe deste toque. O Espírito de Deus te capacita, aleluia. Oh Deus, chama Ele, querido, chama o Espírito Santo, chama, invoca, vem Espírito de Deus, oh Deus querido, faz um milagre nesta noite, o milagre maior que tem, que é alguém ser convencido de que é o Senhor quem está chamando, de que é o Senhor quem está falando. Espírito Santo de Deus, aqueles que estão com algum trauma, luta interior, Deus, baixa autoestima, não conseguem se ver como o Senhor os vê, para poder cumprir e despertos para o chamado, fazerem a tua vontade. Em nome de Jesus eu clamo que agora haja cura do Senhor neste lugar. Estabelece a cura do Senhor, levanta uma igreja firme, uma igreja posicionada nesta cidade, que vai sair nas ruas, que vai falar no trabalho, que vai falar, Deus, a sua parentela, oh Deus, Senhor, porque esta igreja é aquela que o Senhor chamou antes de qualquer coisa, para fazer a tua obra nestes dias, em nome de Jesus. Há pessoas aqui que vão para lugares longe, e o Senhor vai dizer exatamente os detalhes, mas você vai se manter no eis-me aqui, o Senhor está dizendo para você, não se preocupa como vai ser, o que vai acontecer, simplesmente fica na posição, Ele é quem vai te falar o que é necessário, e as coisas vão vir de uma maneira natural e simples, não vai ser uma coisa que, meu Deus, não vai vir nada rodando, não, vai ser algo que você no teu dia a dia vai perceber, o Senhor vai confirmar, e você vai cumprir, e com isso você vai se alegrar. Oh Espírito de Deus, em nome de Jesus, confirma a palavra do Senhor no coração do teu filho e da tua filha, e que esta cura e esta restauração sejam a força do teu povo, em nome de Jesus, aleluia. Levanta a tua mão e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua voz, e eu digo, eis-me aqui, envia-me a mim, eu recebo o teu toque, a tua capacitação, e eu me comprometo em te obedecer todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abraça aí a pessoa que está do teu lado bem forte e fala para ela: conta comigo, Deus te abençoe, Deus vai te usar para tocar, para falar, para mover, pode crer, fica firme, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus, pode se assentar, meu querido pastor. Glória a Deus. Eu não preciso perguntar quantos foram tocados pela presença do Senhor, porque eu creio que todos nós foram tocados. Mas eu preciso perguntar quantos desejam mais da presença do Senhor. Enquanto fluir a ministração deste louvor, queridos, continue se derramando na presença do Pai. Vamos reservar mais alguns minutos para continuar adorando ao Senhor. Logo nós iremos encerrar, mas vamos sair daqui realmente impactados com a glória do Senhor. Vamos sair daqui realmente assim convictos daquilo que o Senhor nos chamou nessa noite, para viver para a glória do Senhor. Amém, irmãos meus? Fiquem liberdade, Senhor, se desejar colocar de pé, se coloque de pé.
Se quer ficar sentado, fique. Mas tenha o seu momento de adoração ao Senhor. Glorifique a Ele mais e mais nessa noite, em nome de Jesus, queridos. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Eu quero Deus, sim, eu quero Deus. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a luz se apagar,
quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Que seja constante essa presença na sua vida, que seja uma realidade não só aqui nesse ambiente, mas onde você estiver, porque você é a casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Que o mover do Senhor seja algo revigorante, renovador, mas que a presença dele esteja com você em todos os momentos. Amém? Glória a Deus. Eu avisei vocês que seria uma bênção, irmãos. Eu avisei. E vou continuar avisando, hein? Vai continuar sendo uma bênção esses dias, em nome de Jesus, igreja. Glória a Deus, irmãos meus. Antes de sairmos, queridos, quero lembrar aos pais que amanhã nós teremos celebração pela manhã e à noite, sim. Porém, pela manhã não teremos espaço Kids, porque está sendo preparado para o Celebra Kids à noite, tá? Então os pais, coragem a vir na segunda celebração, e queremos também será uma bênção, tá bem? Amém? Eu creio em nome de Jesus, o Senhor continuará me falando no teu coração ainda essa noite, em nome de Jesus, queridos. Pastor Silas, obrigado, meu pastor, pela exposição, pela ousadia e por não negar a palavra do Senhor, por ter coragem de pregar a palavra com fidelidade, pastor. Obrigado por não negar esse chamado, nos encorajou, tanto nos abençoou. Glória a Deus, amém, irmãos? Em nome de Jesus, estenda as suas mãos, que essa graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo, seja abundante sobre ti, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos na bênção, irmãos. Deus abençoe, queridos. Foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tu és santo. Santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tu és santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero